Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você que me acompanha está vendo este vídeo. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje um ótimo dia para vocês que acompanham no meu canal aqui e um péssimo dia para aqueles que eventualmente conhecerão esse canal e morderão as bochechinhas rosadas de hormôniozinho, de raiva deste que vos fala, certo? Bom, tô com a minha touquinha do Matrix, então você já sabe. Ou nós vamos passar raiva porque nós vamos mexer em fezes, ou eu vou te vir te trazer aqui um conteúdo, te ensinar sobre treino, diferente do que 95, 99% desses insiram termo ofensivo aqui, ensinam, beleza? Vamos lá. O tema de hoje vai ser um resumo sobre hipertrofia. Nós vamos abordar a hipertrofia de uma forma. Não vou ficar em termos científicos, mas eu vou te explicar o que é a hipertrofia e você vai entender por que o que a gente fala aqui sobre treino é o melhor caminho. Vou te explicar, falar um pouco sobre o powerlifting, que muita gente me pediu, tipo assim, muita gente mesmo, é mais de 50. Pô, faz um vídeo falando sobre powerlifting. Ô, irmão, faz um vídeo falando sobre powerlifting e periodização. Pô, faz um vídeo falando powerlifting e o quanto ele afeta o nosso físico. Dá pra ter um físico da hora só com powerlifting? Vou falar sobre isso. E vou falar também sobre o quê? Periodização de treino, beleza? Samuel, essa daí vai pra você, viu? Vamos ver se eu mudo sua visão sobre a periodização de treino, beleza? Meus amiguinhos, link pra consultoria tá na descrição do vídeo. Lá eu pego você pela sua mãozinha e te entrego o melhor resultado possível dentro de treino, dieta. Outra coisa, também tenho vários planos acessíveis aí a partir de R$100. Não é consultoria, né? Mas eu vou te entregar ali um treino ou uma dieta, ou os dois, do mais alto nível, e não é Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou fazer a mesma abordagem da consultoria, só você não vai fazer parte do meu time de consultoria, mas você vai ter um treino e uma dieta montado por mim aí, a partir de R$100, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo aí. Ah, por favor, me segue no Instagram lá, quem chegar aqui no canal, porque no Instagram eu sempre posto caixinha de pergunta lá, e a caixinha de pergunta é uma forma de você tirar sua dúvida em tempo real. É melhor do que eu responder os comentários. Eu tento responder todos os comentários aqui, desde o começo do canal. Vocês podem ver que 95% dos comentários são respondidos. Acontece que agora tá tendo engajamento maior, às vezes eu não consigo responder todos. Então eu já peço desculpa aí de forma adiantada se eu não responder o seu. O mesmo vale pra caixinha de pergunta, tá? Tem dias que eu não consigo responder todas, mas eu respondo a maioria, mano. Assim, 80% eu respondo. Mesmo perguntas redundantes, eu respondo. Também respondo se você chamar no direct lá, tirar sua dúvida, respondo todo mundo, beleza? Aqui é nós, aqui não tem um personagem, não tem um imbecil aqui tentando te vender uma coisa não. Aqui eu tô aqui pra te ajudar e te ensinar, beleza? Porra, já falei demais, desculpa aí. Vambora pro vídeo então. Hoje eu vou deixar aí, vou deixar o mestre, né, velho? Já deixamos o Kevin várias vezes, já deixamos o Rony, já deixamos o Dorian algumas vezes, mas hoje vamos deixar o Dorian aí porque é um dia pra gente falar sobre treino de verdade. Vamos lá. Hipertrofia, meus amigos. O que é a hipertrofia? O que é isso que a gente busca na academia? Da forma mais simples que alguém pode te explicar. Como eu falei, não vou me aprofundar em termos científicos. Isso daí eu deixo pro Samuel. Segue o Samuel Meller lá se vocês não acompanham ele. Grande parte de vocês conhece, mas o Samuel explica bastante em termos científicos. Eu vou te explicar aqui, ó, o que é a hipertrofia. Coisa mais simples do mundo. Ela é uma adaptação do corpo humano. Só isso, mediante a um estímulo. Qual que é o estímulo? O treino. É isso. É só isso a hipertrofia. Ela é o nosso corpo se adaptando a um estímulo que nós oferecemos para ele. O nosso corpo humano ele é uma fábrica, ele é uma máquina de adaptações. Nós só sobrevivemos por causa que nós nos adaptamos a qualquer cenário que nos é imposto. Nós somos o único animal aqui no planeta Terra capaz de se adaptar a qualquer coisa que a gente for exposto. Então a gente é capaz de se adaptar a um clima absurdamente quente, a gente é capaz de se adaptar a um clima absolutamente frio, a gente é capaz de se adaptar a um solo infértil, a gente se adapta a tudo, mano. Tudo, certo? Então a hipertrofia é uma adaptação do corpo humano mediante um estímulo, e o estímulo é o treino, beleza? É simples. Dentro da hipertrofia, nós temos duas. São a hipertrofia miofibrilar e a hipertrofia sarcoplasmática. Agora um pouquinho uma parte mais científica, mas eu não vou me aprofundar nisso. A hipertrofia miofibrilar, nós sabemos que ela está mais atrelada com a alta intensidade. Lembra que a gente sempre fala que quando você trabalha em alta intensidade o físico fica mais denso? É justamente isso. Na ciência, isso seria a hipertrofia miofibrilar. Eu não vou parar o vídeo aqui para colocar as células para a gente analisar, porque esse não é o foco do vídeo. Fica livre para você pesquisar. Pesquisa, vagabundo. Vai estudar, vai treinar. É assim que você aprende. Eu tô te dando o caminho, mas eu te dar o caminho aqui e a informação, você não vai eliminar a prática. Vá testar as coisas. Não acredita cegamente no que eu tô falando aqui, não.
Pode acreditar, porque eu não vou vir te vender uma mentira. Mas se você for testar o que eu estou falando, você vai chegar nas mesmas conclusões. É inevitável, não tem como refutar, não tem como contestar, beleza? Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. Existe a opinião e existe o fato. 99% do que eu falo aqui não é minha opinião, é fato. Quando eu vou falar sobre a minha opinião, eu falo, olha, a minha opinião é X. Faço muito isso nas caixinhas de pergunta. Só fazendo essa pontuação aqui. Então, a hipertrofia miofibrilar, ela está mais atrelada à alta intensidade. Isso quer dizer que, na hora que você analisar as duas células, você vai entender o que é. Dentro daquela célula aí com hipertrofia miofibrilar, você tem mais... O músculo, ele fica mais cheio, mais denso. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Aí já vamos aproveitar e falar, o que é alta intensidade? A alta intensidade é nós trabalharmos com cargas que representam acima de 80% da nossa repetição máxima. Na literatura, eles vão dizer para você que é entre 70% e 75%. No meu ponto de vista, agora é meu ponto de vista, não é um fato, é o que eu vejo baseado em anos de treino, fazendo a mesma coisa com a maior dedicação do mundo possível. Alta intensidade real começa a partir dos 80%. 75% para mim é média alta. 70% média baixa. Abaixo de 70%, baixa. Beleza? Isso é o meu ponto de vista. Você pode concordar, você pode discordar deste ponto de vista, não é um fato. Mas eu creio que está certo. É isso. Beleza. Então, trabalhar com cargas acima de 80% RM, você está trabalhando em alta barra altíssima intensidade. Altíssima intensidade seria acima dos 87,5%, 90%. Beleza? É isso. Isso vai mudar o aspecto do seu físico? Mas sem sombra de dúvidas. Ah, quer dizer que eu não consigo construir um físico se eu trabalhar com a intensidade mais baixa? Lógico que consegue. Você não vai ter apenas esse aspecto de tanque de guerra, igual que nós estamos vendo aqui. É simples. Aí você pode partir para o fisiculturismo e comparar físicos. Quem foi o cara com as maiores cotas, mais denso de todos os tempos? Foi o Dorian, não foi? Exatamente. E aí, eu posso usar vários exemplos para corroborar com o que eu estou falando. Eu vou chegar mais exemplos mais para frente, mas eu vou pegar o próprio exemplo do Dorian. Qual é a história de treino do Dorian? E isso não sou eu que estou falando, é o próprio Dorian. Eu ouvi ele falando de perto, eu tive esse prazer de ouvir o Dorian falando na minha frente numa palestra. Eu conheci o Dorian Yates, porra, que da hora, meu Deus do céu, cara. Ah, que da hora. A resumo da carreira dele. Ele treinava da forma comum que um cara treinava no começo, que era o que vinha sido preconizado na época, ou seja, você ficava 2, 3, 4 horas na academia, muito volume, execuções precárias, muita explosão, pouquíssima controle de movimento, e ele já tinha o físico muito acima da média, ele ganhava todas as competições nessa época, certo? Ou seja, funciona? Funciona, só que é aquilo que eu sempre falo, não é para a maioria, é para a minoria da minoria, ou seja, o cara tem um resultado treinando de uma forma precária, porque ele tem uma genética muito privilegiada e ainda está com o advento dos hormônios. Não é o seu caso, não é o meu, não é o caso de alguém que você conheça. A chance de você conhecer um cara que tem uma genética desse nível é quase mínima. É que assim, chega perto do zero, tá ali na casa do 1%. Então não se baseie nisso, porra. Para corroborar, o que fez a mudança no físico dele, o que transformou ele no Mass Monster, o primeiro Mass Monster da história? Foi a mudança de treino. Afinal de contas, ele vinha fazendo exatamente o mesmo treino. A hora que ele mudou, o físico começou a mudar de uma forma absurda. E o que os competidores que ele competia contra estavam fazendo na época? O que todo mundo vinha fazendo, salvas exceções. E olha que engraçado, quais eram as salvas exceções que fugiam essa curva? Era o Kevin Levrone. O Kevin Levrone competia contra o Dorian e ficava muito próximo um do outro. E os outros físicos, depois do top 3 ali, eles caíam muito, não chegavam nem perto. Por quê? Oh, por que será? Por quê? Por que será? Ah, é porque um tava usando mais droga. Não, porra, é o treino. Simples. Já abordando esse tópico. O treino, ele é 70%, filho. Você consegue evoluir sem dieta, ou com a dieta muito fodida se você estiver treinando de verdade. Põe a mão no fogo para falar isso. O hormônio é 10%. O hormônio é o que vai te levar, vai fazer você ficar gigantesco. Mas sem o treino, não existe o que fazer, mano. Não existe. Beleza? É isso. Então cobrimos o que é hipertrofia. Falamos sobre hipertrofia sarcoplasmática, falamos sobre intensidade, falamos sobre tudo isso. Vamos conversar um pouquinho sobre periodização. O powerlifting eu deixo pro fundo. Aí Samuel, assiste aí, depois se eu mudei a sua ideia, a sua visão de periodização, você me dá um toque. Seguinte, o que é periodização de treino? Que todo mundo fala. Periodização de treino
Grande parte das pessoas confunde, acha que a periodização é tipo assim, ela é fixa e ela tem uma estrutura fixa para você seguir e ela é imutável. Ou seja, por exemplo, um exemplo simples aqui. Semana 1, base. Aí o volume base que eu vou trabalhar. Semana 2, aumenta um pouquinho de volume. Semana 3, mantém o mesmo volume. Semana 4, mantém o mesmo volume. Semana 5, choque, um volume mais alto. Semana 6, deload. Aí semana 7, você pode tirar uma semana off total, ou você faz volta pro base, depois vai fazendo um revolume, vai subir. São N maneiras. Isso não é periodização. Isso não é só isso que se trata periodização. Isso é uma periodização fixa. E já falando sobre as periodizações fixas, eu até entendo o Samuel falar que não concorda. Eu também não concordo. Por que eu não concordo? É porque não funciona? Não. É porque não é para a maioria das pessoas. E é o que eu sempre falo aqui. Você não pode levar em consideração aquilo que é para a minoria. A chance de você fazer parte da minoria é mínima. Por isso que se chama minoria. A periodização de treino, ela vai muito além disso, mas só cobrindo essa parte do porquê que uma periodização fixa pode não servir para a grande parte das pessoas. Simples, para que ela funcione, você precisa ser um robô. Você precisa viver disso. Você precisa ser um atleta e, note, atleta não quer dizer muita coisa hoje em dia, porque 90% dos atletas, eles são vagabundos. Essa é a verdade. Eles não têm o menor nível de disciplina, eles não têm o menor nível de comprometimento. Sinto muito, essa é a verdade. Mano, até os atletas do Olímpio hoje em dia erram, mano. Erram assim muito. Deixam muito a desejar em tudo. Você acha que esses caras erravam? Porra. Mano, o Dorian relata que ele tem todos os treinos dele anotados por mais de uma década, porra. Esses caras não erravam 1 grama, mano. 1 grama. Se era pra comer 200 gramas de arroz, não vai ser 199, não vai ser 201. É 200. Não tem erro, é domingo, mano. Esses caras eram robô, mano. Esses caras eram literalmente o mais próximo que a gente consegue chegar de um robô. Não podemos nos basear nisso. A periodização fixa vai funcionar para um cara que vive como um robô. Ele não erra na dieta, ele não erra no treino, ele não erra no cardio, ele dorme na mesma hora, ele acorda na mesma hora, a qualidade de sono dele é excelente, tudo que ele faz no dia dele é só isso: comer, treinar, dormir e se furar. Mais nada, o cara não tem nenhuma vida fora disso. Claro, uma vida social tem, às vezes dá uma saída, mas não é nada que vai atrapalhar na rotina, é isso que eu quis dizer. O cara não vai chegar ali, eu vou na balada hoje, vou dormir 3 da manhã. Não, o cara é um robô. O foco dele é isso e ele não vai errar. Pronto. Nesse caso vai funcionar muito bem. Nesse caso vai funcionar muito bem, especialmente porque você vai ter uma periodização ali individualizada. Você vai levar uns 6, 8 meses para conseguir colher todos os dados daquele atleta ou você mesmo, para você saber e manter isso de forma fixa, de modo que você sabe os seus picos de recuperação, onde você está se recuperando mais, então onde você pode abusar desse volume a mais, enfim, aí você só vai manipulando as variáveis de acordo com os nossos empecilhos que acontecem no dia a dia. Por exemplo, quando você está num nível altíssimo desse robotizado, até a ingestão de água vai influenciar, certo? Então, por exemplo, a última sessão de treino, eu tinha ingerido 5 litros de água antes, hoje eu ingeri 2, vai ser uma sessão de treino diferente, garanto. Então, nesse nível, que é um nível robotizado, a periodização fixa funciona. Só para dar uma dimensão do quanto esses caras eram robotizados, o Dorian já relatou que até a roupa que ele usava influenciava no treino dele. Você tem noção do que é isso? Isso eu também já experiencio até hoje. Existem roupas que eu gosto de usar só para fazer terra, existem roupas que eu gosto de usar só para fazer push ou upper, mas você tem noção do que é isso? O cara tinha roupas escolhidas para tal dia e elas influenciavam. Você tem noção? Isso é um nível absurdo de robotismo, de robotização. Beleza? Cobrimos essa parte. Agora, o que é a periodização? Antes de entrar no conceito de periodização, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu já vi até um comentário num post do Samuel, alguém perguntou para ele: pô, Samuel, você fala que para hipertrofia não precisa de periodização, mas e para um treino de força precisa? E aí ele respondeu que para o treino de força é válido. E é aqui que está o erro. Eu acho que é aqui que você não está enxergando o contexto por trás. É o seguinte: todo treino na academia é um treino de força. Todo treino é um treino de força. Não tem como você treinar visando força. Tem como você treinar visando exercícios específicos e focar a sua progressão neles, que é o caso do powerlifting. O powerlifting não é um treino de força. O powerlifting é um esporte que nós visamos apenas 3 exercícios. Tudo que a gente faz no powerlifting é visando melhorar esses 3 exercícios. Ou seja,
A visão do nosso treino de hipertrofia, de bodybuilding, ele seria o quê? Ele seria, estou treinando visando o meu físico. Então, o meu físico é uma consequência do treino e o meu treino também é uma consequência do meu físico. No powerlifting é o contrário. Eu estou visando 3 movimentos. O físico é uma consequência desses movimentos. A dinâmica é completamente diferente. O que muda se não existe treino de força? Todo treino é um treino de força. O que muda? Muda no powerlifting, o nosso volume vai ser majoritariamente alocado em 3 exercícios. Diferente na musculação, que nosso volume terá que ser distribuído, de acordo com a nossa recuperação, em N exercícios. Isso muda tudo, ou seja, não dá para você focar em evoluir em 3 exercícios se o seu volume recuperável total está sendo alocado em mais coisas. Ou seja, a única coisa que muda do powerlifting para o fisiculturismo é o volume de treino. Só isso. Mas não existem abordagens que eu possa utilizar que permitem com que eu fique mais forte em X exercício? Sim, essa abordagem seria repetições na reserva. No powerlifting, especialmente nos exercícios que mais desgastam, que seria o terra e o agachamento, nós medimos nosso progresso através da repetição na reserva. Diferente quando a gente quer evoluir em todos os exercícios na academia, nós não mensuramos pelas repetições na reserva. Nós focamos em adicionar mais repetições para aquela carga até o momento que a gente atinge o teto para aquela range de repetições estimulado, vamos supor 8 a 10, bati 10, pronto, posso colocar um cadinho a mais de carga ali, 5, 15, a 15% a mais de carga e efetuar essa mesma progressão de novo. No powerlifting não é mensurado dessa forma, nós mensuramos pelas repetições na reserva. Ou seja, se na semana 1, no meu treino, eu fiz 260 kg no terra para 3 reps e me ficaram aproximadamente 2 a 3 reps na reserva, daqui umas 6 semanas ficaram 4 ou 5, eu reprogredi minha carga, mesmo sendo os mesmos 260 kg, entendeu? No powerlifting, nós não temos muita proximidade com a falha. Por quê? A proximidade com a falha, especialmente pelo desgaste que esses exercícios geram, isso é uma informação importantíssima. Todos os exercícios eles possuem uma hierarquia. Essa hierarquia nós categorizamos a hierarquia de desgaste daquele exercício X. Ou seja, o terra é o top 1. Terra e variações é o top 1 de desgaste, não só muscular, como do sistema nervoso central. E aí vai indo a hierarquia. Uma máquina, por exemplo, um supino livre para um supino máquina, mesmo sendo 2 supinos, o desgaste do supino livre vai ser maior. Você tem estabilização, você tem leg drive, você tem ativação de dorsal, você tem ativação muito majoritária do tríceps, você tem muita ação majoritária do seu frontal de ombro, diferente de um supino máquina, onde você já tem menos estabilização, você tem menos recrutamento de tríceps, ainda tem, mas é menos, entendeu? Essa hierarquia que você tem que levar em consideração. No powerlifting, como é majoritariamente terra, agacho, supino, terra e agacho possuem desgastes absurdos. Então, você nunca chega na falha. E aí, você simplesmente aloca o seu volume baseado em 3 exercícios, diferentes da musculação, que nós alocamos tudo, em tudo. Agora, vamos terminar essa parte aí sobre a periodização de treino. Se nós já cobrimos aqui, para explicar e não sobrar dúvidas, que todo treino é um treino de força. Nós sabemos que volume, X intensidade. Intensidade, a gente já cobriu que é quantidade de peso, baseado que na porcentagem do seu RM, certo? O volume é a quantidade de séries, quantidade de repetições. A gente sabe isso aí, é só você testar, você percebe que não dá para colocar os dois no máximo. Se você aumenta a intensidade, o volume cai. Se você aumenta o volume, a intensidade cai. Não há milagre que você possa fazer para colocar os dois no máximo. Não há dose hormonal suficiente para que você possa colocar no máximo. Não há aporte calórico suficiente para que você consiga colocar no máximo, porque isso não está atrelado a variáveis, isso está atrelado à biologia, é uma programação humana, não tem como fugir disso, é para todo mundo. Existem seres humanos que vão ter uma capacidade de volume maior para se recuperar disso? Existem. O hormônio interfere na nossa recuperação? Interfere. Dá para trabalhar um volume maior com hormonizado? Dá, mas aí é um erro muito comum. A pessoa acha que o volume que ele vai trabalhar sendo hormonizado é, nossa, antes eu fazia 40 séries por semana no total, agora hormonizado eu vou poder fazer 80. Não, filho, é no máximo 1, 2, estourando 3 séries a mais na semana que você pode tolerar com um hormônio. Essa é a realidade. Só que daí você vai falar, porra, só isso, filho. Uma série a mais válida já faz toda a diferença do mundo. Imagina umas 3, 5. É um abismo. Você só não entende isso porque você não treina de verdade. A partir do momento que você treinar de verdade, você vai ver o quanto vale uma série só. Beleza? Certo.
Então cobrimos essa parte. Não dá para pôr os dois no máximo. O volume, ele tem um teto biológico, e ele é individual, mas é assim, todo ser humano tem um teto de volume, e o teto de volume ele vai caindo conforme você vai ficando mais forte, porque você começa a imprimir mais em cada série, você começa a extrair mais de cada série. Então antes onde você precisava para dar um estímulo ok, você precisava de 4 séries, agora você precisa de 3. Pô, evoluir mais um pouco? Preciso de 2. Entendeu? O volume cai. Conforme você vai ficando mais forte e seu nível de treino vai aumentando, o volume cai. A sua necessidade de volume abaixa. Certo. Se o volume ele tem um teto que é mensurado pelas minhas capacidades biológicas, mas todo ser humano tem um teto, qual outro sobra? Se tem um teto, não dá para ir acima. Qual variável sobra? A intensidade. Só sobra a intensidade. E para você atingir esse teto de volume, é entre 6 e 12 meses de treino sério. Se for um cara que tem um potencial genético absurdo, em 6 meses ele atinge isso. Por quê? Porque ele vai crescer muito rápido. Se é um cara mais mediano, é uns 12 meses de treino sério, ele vai descobrir qual que é o teto de volume dele. Aí vai sobrar só uma coisa para você fazer o resto da sua vida na academia, que é o quê? A intensidade. O volume não é mais uma variável. Você só vai trabalhar o volume ali mediante o seu volume máximo recuperável, que vai variar também com a sua idade. Conforme vai passando a sua idade, isso daí também vai caindo aos poucos. Mas começa a cair depois dos 30, 35 anos, não se preocupe com isso. E, enfim, é isso. Vai sobrar só a intensidade. Intensidade é carga. O que sobrou? Ficar mais forte. Ou seja, todo treino é um treino de força. A única diferença do treino de força, quer dizer, do treino de powerlifting para o treino do bodybuilding é o volume de treino e aonde você aloca esse volume de treino. No powerlifting você vai alocar majoritariamente no TRH supino, no bodybuilding são N variáveis que você pode levar em consideração para alocar o seu volume de treino. Beleza? Então já cobrimos. Não existe um treino voltado para força. Todo treino na musculação é força. Afinal de contas, é um treinamento resistido. Você não entra na academia fazendo supino só com o peso da barra, daí 2 semanas você está com 5 quilinhos, daí depois você está com 10, daqui a pouco você está com 15, daqui a pouco você está com 20. Você não está ficando cada vez mais forte? Ou seja, todo treino é um treino de força e depois de um tempo a única variável que vai sobrar para que você continue progredindo, para que o seu físico continue evoluindo, é ficar mais forte. Não tem outro caminho, é só esse. Não é minha opinião, isso é um fato. Beleza, então já deu para entender o porquê, já que se a periodização só é válida para o treino de força e a gente só existe o treino de força, então já sou meio que obrigado a periodizar. Agora vamos entender o que é a periodização. É o que eu falei, as pessoas interpretam a periodização como algo fixo. Não é algo fixo. O que seria a periodização? Periodização é nada mais do que, mano, eu tô no A, eu quero chegar no B. Eu tô no A, eu quero chegar no C. Eu tô no A, eu quero chegar no Z. Eu acabei de fazer a definição completa do que é a periodização em microciclo, macrociclo e mesociclo. Certo? De forma mais chula possível, são as visões aonde você quer chegar em cada ponto ali. Do A para o B seria um microciclo. Do A para o F seria um macrociclo. E do A para o Z seria um mesociclo. Acho que eu acertei os termos. Eu não sou muito fã de ficar prestando atenção em terminologia. Se eu errei, me perdoe, mas é basicamente isso. Enfim. Então, existem N jeitos de você fazer uma periodização. Existe a periodização fixa, que a gente já cobriu também porque que pode não ser para a maioria. E o que seria a periodização? É simples, eu estou no A, eu quero chegar no B. O que eu faço? Você vai traçar um plano. Só que nesse plano existem empecilhos que acontecem no caminho. E aí entra o treinador, um bom treinador, ajustar as variáveis para que você consiga se manter progredindo. O que vai acontecer quando você for muito forte? A progressão que a gente fala de 0,25 quilos por semana, eu sinto muito, não vai acontecer. A partir do momento que você começar a ser um cara muito forte, esquece esse cenário que você vai subir carga em todos os exercícios toda semana. Não vai. E aí você vai ter que começar a levar outras variáveis em questão para mensurar o seu progresso. Ou seja, gravei o meu treino, fiz um supino ali, mano. Pegar um exemplo. O último supino pesado que eu fiz na minha vida, 6 meses atrás. Supino inclinado Smith, 220 kg com a band de tensão média. Ou seja, sem a band daria uns 190 kg, o que é carga pra caralho. 4 reps sozinho. Porém, a quarta rep ela saiu meio cagada. Existe algum milagre com essa carga que eu possa fazer para na semana seguinte eu conseguir 5 repetições? Não existe, velho.
Não existe. Existe a possibilidade disso acontecer baseado em outras coisas. Tipo, pô, dormir melhor. Pô, me ingerir mais água. Pô, eu fiquei 2 dias, tô 2 dias sem treinar desde a última sessão de treino, tô mais recuperado. Tudo começa a influenciar. Mas se eu estiver seguindo exatamente a mesma rotina, impossível eu conseguir 5 reps na próxima semana. Assim, a chance nula. Se sair, na outra semana você esquece. Já não vai sair 4, pode até 5, pode até voltar para 4. O que eu preciso mensurar nisso daí? Melhorar minha qualidade de movimento. A quarta repetição saiu cagada. O que eu preciso na próxima sessão? Eu preciso que na próxima sessão a quarta repetição saia melhor. Até que a quarta repetição saia muito boa. Aí a quinta vai vir cagada. Então já não é mais semana após semana. Eu já estou pensando daqui 4 semanas. E além de tudo, eu ainda tenho que contar as coisas, os empecilhos que vão acontecer no caminho, como uma noite de sono mal dormida, um problema pessoal que apareceu, uma ingestão de água diferente do último treino, uma ingestão calórica diferente, tudo isso começa a contar. Então esquece, você não vai progredir toda semana em cada exercício. Eu ponho a mão no fogo, não vai, é impossível, mano. É impossível. Daí você começa a mensurar isso daí, qualidade de movimento, uma repetição a mais, cheguei no teto de repetição. Outra coisa, quando você começa a chegar nesse nível de força, para você progredir, aumentar a carga, não vai ser assim, pô, bati 6, semana que vem, vamos supor que seja uma série de 4 a 6, pô, cheguei em 6, semana que vem eu vou botar aqui 10% a mais de carga. Não vai, porque você precisa pelo menos ficar umas 2 semanas, porque aí você vai começar a ter tempos de consolidação de carga. Ou seja, é tão difícil de continuar progredindo que você precisa consolidar essa carga. Para consolidar essa carga, você vai tentar bater ela em umas 2, 3 sessões seguidas para fazer exatamente essa mesma carga. A partir do momento que você conseguir fazer pelo menos 2 sessões seguidas a mesma carga, para o mesmo número de repetição, ótimo, pode progredir. Então, começa a ficar muito difícil. Ou seja, você precisa começar a periodizar o seu treino e mexer nas variáveis de acordo com o foco que você quer dar. Ou seja, vai começar a estagnar exercício, é inevitável. Você vai começar a estagnar, ficar aquela carga ali, mas não sai, não dá para quebrar esse platô. Isso quando você é muito forte. Quando você é muito forte. Daí você vai ter que falar, pô, talvez uma substituição de exercício seja melhor. Estou fazendo supino Smith, vamos tentar ir para uma máquina. Daí depois eu volto para o Smith daqui uns 3, 4 meses e vejo o que acontece. Enfim, é só um exemplo. Mas é isso. Não existe treino de força. Não tem como você treinar apenas para a força. Todo treino é um treino de força. Existe como você dar direcionamento em exercícios. E aqui vai a dica. A força, se você realmente quer evoluir sua força em X exercício, evitar a falha é uma boa ideia. Por quê? Aí você vai ter que dar a mesma abordagem do powerlifting para o exercício que você quer focar. Você vai mensurar o seu progresso baseado nas repetições na reserva. A falha é bem-vinda em alguns momentos? É. Mas focando apenas em progredir naquele exercício X, mensurar o progresso pelas repetições na reserva. Essa é uma dica de ouro, hein? Essa é uma dica de ouro. Deu para entender? Depois você me dá um toque, Samuel, se isso deu uma visão mais ampla para você. Beleza? Agora vamos encerrar o vídeo falando um pouquinho sobre o powerlifting. Perguntas comuns que eu sempre recebo. Pô, vai dar para ter um físico fudido aí treinando a sua power? Dá, mas não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Não quer dizer que você não vai evoluir, não quer dizer que você vai crescer. Lógico que você vai. Todo mundo vai crescer treinando powerlifting, eu garanto. Garanto. Mas para você chegar a um nível de desenvolvimento físico de um bodybuilder apenas com o powerlifting, não é para todo mundo. Está atrelado à genética. Porque volume dependente. O volume do power é muito baixo e ele é majoritariamente distribuído em 3 exercícios. Os exercícios acessórios que nós utilizamos são acessórios para os exercícios principais. Lembra o que eu falei? A abordagem do powerlifting é a hipertrofia é uma consequência da minha melhoria nos movimentos. Eu estou focando nos movimentos, eu não estou focando no meu músculo. Diferente do bodybuilding. Ou seja, pode ser que o volume não seja suficiente para você. Se você tiver uma genética de elite, pode ter certeza, você vai crescer só com power. Sem sombra de dúvidas. Mas não é a maioria. Isso também não quer dizer que você não vai desenvolver o seu físico. Lógico que vai. Mas não vai ser o desenvolvimento mais preciso que você poderia ter. Assim, mais rápido. É isso que eu quis dizer. Beleza? E acho que a gente já falou bastante sobre powerlifting, né, nesse vídeo. É isso. Pô, deu pra cobrir bastante. O vídeo eu nem sei quantos minutos tem, mano. Deve estar bem longo aí, mano. Essa foi uma aula, beleza? É isso. Tamo junto. Deixa um like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram e, como eu falei, o link para a consultoria está na descrição do vídeo. Eu tenho alguns planos a partir de R$100 e também tenho a consultoria, que é o meu serviço mais premium. Mas tanto no serviço mais barato quanto no serviço mais premium, o acompanhamento é o mesmo. Sou eu que atendo, sou eu que monto, sou eu que faço tudo.
E é tudo individualizado. Eu jamais vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nos meus trabalhos. Eu garanto, mano. Justamente eu trabalho com limite de alunos na consultoria, que é justamente para não acontecer isso, de eu ter que terceirizar, de eu demorar para responder. Não tem isso, mano. Eu tento entregar o melhor trabalho possível, no melhor tempo possível. Beleza? Tamo junto. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração que eu possa fazer. Um abraço aí pro Samuel, que vai assistir o vídeo, certeza. Tamo junto, viu, irmão? É nóis. Que mais consideração eu tenho pra fazer? Vai treinar, seus desgraçados. Essa é a consideração que eu tenho pra fazer. Vai treinar, porra. Vai treinar. É pra treinar com sangue nos olhos, caralho. É pra treinar assim, ó. Eu vim treinar, porra. Foda-se a merda do celular. Foda-se quem tá do meu lado. A academia pode ter 300 pessoas. Eu tô sozinho nessa merda aqui. Tem 300, 500 pessoas, mano. Tenho que revezar o aparelho com 5 pessoas. Foda-se, eu estou sozinho. Eu vim aqui treinar. E eu vou entregar o meu máximo. Só de você ter essa mentalidade, você já vai evoluir. Beleza? E os relatos que eu sempre escuto aqui no canal é, pô, mano, comecei a fazer o que você tá falando aqui, tô evoluindo que nem um desgraçado. Vocês podem investigar os comentários, isso é o maior número de relatos que tem, mano. Eu garanto, se você colocar as coisas que eu tô falando aqui na prática, você vai evoluir. O que você não evoluiu seguindo esses bunda cagada aí, em 12 meses você vai evoluir em 2. Põe a mão no fogo, mano. E outra coisa, tô desenvolvendo meu site aí, ele tá em andamento, beleza? Logo, logo a consultoria já vai ser ali através do meu site ali para você tirar mais informações e já me chamar de trocar ideia comigo direto, ao invés de um linkzinho vagabundo que eu tenho, mano. Tamo profissionalizando isso daí, beleza? Tamo junto, já falei demais. Dá um like, se inscreve no canal, é nóis. Até o próximo vídeo.